parto, na paciente assintomática ou com doença leve, ele não muda nada, né? Na doença mais grave, o paciente, eu já falei antes, né, que a tendência é interromper a gravidez entre 32 e 34, ou outros advogam 36 semanas, em função do temor que essa paciente vai evoluir para um quadro grave e assim ela pode ser melhor tratada. Então, na realidade, não existe muita diferença a não ser os cuidados de transmissão, para evitar a transmissão da equipe assistencial, enfim, e do familiar que estiver junto, né? Se casos o familiar seja uma pessoa que não seja portador do Covid-19. O contato pele a pele, ele é incentivado pela Organização Mundial da Saúde, ele é contraindicado pelo CDC, né? Então, existe uma diferença aí nessas entidades em relação a isso. A amamentação, ela também deve ser encorajada, né? Isso tem mais apoio tanto do NIH quanto da Organização Mundial da Saúde, da COG e também do CDC. É praticamente unânime, né? Porque não se encontra o vírus no leite materno, então isso deve ser encorajado. E quando a mãe estiver separada do bebê, né? A mãe estiver na UTI, por exemplo, o bebê não foi contaminado, enfim, que deve-se tirar o leite da mãe e oferecer esse leite ao bebê. Então, contato pele a pele, o banho precoce, né? Hoje em dia a gente tem também uma opção de um banho tardio, mas é advogado do banho precoce do bebê. E Sim. Também a ligadura do cordão umbilical também precoce, né? Se advoga, né, que se espere 1 a 2, outros 3 minutos, ou até parar o batimento cardíaco, o batimento do cordão, mas no Sim. caso do paciente contaminado, fazer a ligadura de imediato logo após o nascimento. A amamentação, então, ela está indicada, né, não há por que a gente não indicar, no sentido de que isso é muito importante no desenvolvimento do bebê e o risco desse bebê ser contaminado pela lactação é muito pequeno, desde que a mãe tome todos os cuidados, né, redobrados em termos de lavagem de mãos, antes e depois que pegar o bebê, o uso do álcool gel, né, toda uma proteção facial, né, com máscara e face shield, para que evite ao máximo o risco do bebê contrair a doença. Inclusive, nas UTIs neonatais, né, tem os chinesinhos lá de máscara, agora inventaram um face shield para o bebê, que está na UTI neonatal. Então, todo mundo, né, desde que nasce agora, tem que estar ligado na questão da transmissão do vírus, né? Eu queria falar um pouquinho, assim, já que existem obstetras, né, Sim. assistindo, a respeito do uso das drogas. Bom, falar alguma coisinha de droga de antiviral, né, na doença, né? Ótimo, ótimo. É uma questão. Então, assim, isso não existe consenso nenhum, nem existe estudo consistente para decidir nada. Mas, assim, existe uma droga que é o Remdesivir, né, que não deve ser usado em gestante e lactante. É uma droga que foi usada nos pacientes com ebola e doença de Marburg. E ele se mostrou que ele em animais, ele se acumula nos tecidos oculares, mas isso não ocorre em humanos. De qualquer forma, ele não está indicado no tratamento da gestante com a doença. Outras drogas que a gente pode citar, né, que é a hidroxicloroquina e a cloroquina, também acúmulo em tecidos oculares, não deve ser usado em humanos, tem um benefício incerto,
né? Então, é uma briga, se usa, se não usa, né? O fato é que se usa largamente isso na prevenção da malária e no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico em gestantes, tem um uso amplo, né, dessas drogas, mas o benefício é incerto. Existem outras drogas em estudos, que é o lopinavir e o ritonavir, que são drogas usadas em pacientes portadores do vírus do HIV, né? Mostrou que existe um aumento de parto pré-termo, mas não há risco de teratogenicidade. A ribavirina e a baricitinib também são drogas em estudo, mas nada conclusivo a respeito disso, né? Uma outra coisa que eu queria falar também é a respeito das drogas usuais da gravidez, que se usa na gravidez, para os obstetras, né? A betametasona, por exemplo, que é uma droga, que é um corticoide altamente usado quando tem risco de prematuridade. A betametasona, o CDC não indica, diz que não deve usar esse corticoide no paciente com portador ou doente do Covid-19. Já o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia indica o uso, né? Pacientes que fazem profilaxia com AS em baixa dose, profilaxia de pré-eclâmpsia, esses pacientes devem ou não devem usar? Na maioria das vezes, sim, mas se o paciente tem uma doença grave ou moderada a grave, ou crítica, evidentemente, o uso do anti-inflamatório deve ser evitado, drogas anti-inflamatórias. Então, não, né? Em relação à tocólise, né? O que tem na literatura americana prefere a nifedipina, né? Não fazem nenhuma menção ao inibidor da ocitocina, né? E, em último caso, também liberam o uso de ibuprofeno. A outra questão também é o sulfato de magnésio, né? O sulfato de magnésio ele tem duas indicações principais, né? A primeira delas é a neuroproteção em bebês abaixo de 32 semanas, o que a maioria das instituições científicas, apesar dele ser um depressor respiratório, não contraindica o uso do sulfato de magnésio em pacientes que não tenham insuficiência renal, né? E que não tenham risco agudo de desenvolver depressão respiratória, tanto para neuroprevenção quanto para prevenção de eclâmpsia. Sim. Vocês utilizam muito glicocorticoide, não? A gente usa, em geral, a betametasona. Um cuidado que tem que ter, agora dizendo aí da parte cardiovascular, né? Esses pacientes que vão estar utilizando ou profilaxia ou anticoagulação, eventualmente, o risco de perda de efeito, tá? De heparina, e qualquer heparinoide é bem importante, assim, uma coisa que tem que ficar, o pessoal tem que ficar de olho. Marcos, vou fazer uma última questão, então, que é a gente tem feito em todas as especialidades, e eu acho que é importante ter a tua opinião aí. O que tu achas que pode ficar das coisas que estão modificando agora, eventualmente, na obstetrícia, em rotinas, em funcionamento, em testagens, em exames do pré-natal? Percebes alguma coisa que possa estar acontecendo agora que vai permanecer como uma mudança dentro da especialidade? Bom, eu acho que essa pandemia está mudando o comportamento de todo mundo, né? Eu não falei de um outro parefeito da pandemia que é extremamente relevante, né? Que numa pesquisa nos Estados Unidos, 1/3 das pacientes que estão em isolamento das gestantes mostraram sinais e sintomas de ansiedade moderada a grave,
um terço, né? Então, Um terço. o isolamento social, ele tem, né, a gestante por si só, ela já tem, isso é individualizado, né? Teoricamente, uma mulher que tenha lá, seja, enfim, uma pessoa adulta, né? Tem a sua profissão, tem seu marido, tem sua vida própria, tem sua autonomia, e ela vai ter que se encontrar com alguém, né? Que é o bebê que ele só sabe chorar e chorar, mais nada. Ri às vezes, depois de um certo tempo. Então, na imensa maioria das vezes, a maioria das mulheres elas sofrem um processo de regressão, né? Se admite, né, que os desejos alimentares estão relacionados a comer a comidinha de quando ela era criança, enfim, por uma regressão. Tive pacientes até que no último trimestre mudaram para a casa da mãe, né, de tanta regressão assim que surgiu. Agora, tu imagina uma pessoa que já está estruturalmente enfraquecida em função... Enfraquecida é um termo horroroso, que ela está adaptada à questão psicológica da gravidez ficar em isolamento. Então, o lema, né, da minha vida, né, tem sido, e eu tenho repetido isso sempre, né, que nós, de uma maneira grotesca, assim, somos divididos entre o amor e a vaidade, né? Então, o que fica dessa pandemia é que cada vez mais tem que prevalecer o amor em cima da vaidade. Então, o contato humano e a prevenção, né, efetivamente, né, com a higiene, vai ser difícil as pessoas pararem de lavar as mãos, as pessoas pararem de ter outras atitudes preventivas, né, ainda mais na gravidez é importante, mas o que vai ficar é deixar a vaidade sempre de lado e cultivar o amor e a proximidade entre a família, principalmente no momento da gestação. Perfeito. Marcos, muito obrigado Eu que pela agradeço a participação aí. oportunidade. Espero ter contribuído com alguma coisa. Muito, eu contribuísse muito mesmo. Foi muito, muito bom, muito legal. Acho que foi esclarecedor para médicos e não médicos, né? Profissionais de saúde e não profissionais de saúde. Vai depois seguir no Instagram, vai estar ali ainda, vai seguir publicado nossa conversa. E ela vai estar também, a partir de amanhã, no YouTube. Também eu te mando depois os links. Aí, tá ótimo, obrigado. Tá? Mas te agradeço muito, Marcos. Foi um prazer, muito bom. Parabéns pelos resultados, do serviço, parabéns pela tua liderança no serviço, né? A gente tem orgulho de estar em instituições que a gente tem esse tipo de resultados, né? E para isso precisa de lideranças e liderados bem unidos, tá? Parabéns aí, muito obrigado, tá? E vamos conversando aí, nos conversamos. Tá certo. Muito obrigado, um beijo para todos aí. Tá, um abração para todos, pessoal. Um abraço, até mais. Até, tchau. Tchau.